lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, bem-vindas a mais uma aula do Elas por Elas, Formação Política. Meu nome é Tatiane Nicásio, estou na tarefa de coordenar o projeto Elas por Elas, a parte de comunicação esse ano, a sua quarta edição, e eu gostaria de trazer alguns elementos que são fundamentais para que você consiga estruturar a sua pré-campanha. Como é que você dá o pontapé inicial nesse processo que é tão importante na construção de um projeto eleitoral? Então, eu acho que uma das principais coisas que precisam ser vistas antes de começar qualquer movimentação para a construção de uma plataforma eleitoral é entender quem vai caminhar com você nesse processo, né? Quem são as pessoas que vão entrar em campo com você nessa missão de construir uma eleição, fazer uma disputa eleitoral no seu município, no seu estado. E aí, mesmo que você não tenha uma grande equipe, né, a gente sempre fala da equipe ideal, da equipe real, do que realmente a gente consegue trabalhar dentro da realidade prática. Às vezes a gente precisa de uma equipe super estruturada, depender do projeto político que a gente está tocando, mas existem várias iniciativas com grupos pequenos e que deram excelentes resultados, principalmente depois desse processo de virtualizar, né, a campanha eleitoral. Então, as pessoas que você vai trazer para perto e que vão caminhar com você nesse momento de eleição, elas precisam, primeiro, estar alinhadas com o seu projeto político. Elas entendem o que você quer fazer, elas entendem qual é a proposta da sua candidatura, o que elas podem contribuir dentro dessa proposta que está estruturada para a sua campanha. As pessoas estão dispostas a realmente contribuir nesse processo eleitoral de construção, que uma coisa é o início do processo eleitoral, você começa com 10 pessoas ali querendo ajudar, e aí quando vai se aproximando da eleição, muitas pessoas vão ficando pelo caminho, e às vezes você conta com uma, duas pessoas de confiança que continuarão caminhando ao seu lado. É importante que você identifique quais são as principais formas de atuação dessa pessoa, né? O que ela tem mais facilidade, qual é o trabalho que ela pode executar. Às vezes é uma pessoa boa de planejamento, às vezes é alguém bom em pesquisa, às vezes é alguém muito bom em comunicação, outra pessoa é boa em organização, cuida da agenda, cuida dos seus contatos nos territórios. Então, é importante que essas pessoas, elas cultivem os mesmos valores que você, né, mantenham ali uma proximidade da sua linha ideológica, e que é uma pessoa que vai construir, assim, junto com você, uma plataforma de campanha que pode vir a ser exitosa. Então, essas pessoas precisam estar
bem alinhadas com o projeto político que você está querendo construir. De perfis, assim, né, acho que é importante que a gente, eu falei da equipe ideal e falei da equipe real, mas eu não disse exatamente o que isso significaria, mas na equipe ideal, a gente tem um coordenador geral, a gente tem coordenação de comunicação, a gente tem um conselho político que é formado por todas essas coordenações que vão trabalhar no processo eleitoral com você, né? A gente tem uma assessoria jurídica, assessoria de imprensa, fotógrafo, o pessoal da produção de audiovisual, que vai para TV, basicamente, mas também que pode ser gerado conteúdo para rádio. A gente tem jornalistas, redatores, enfim, designer gráfico, social media, sem contar, obviamente, o coração do processo eleitoral, que é a militância, que vai acompanhar suas agendas e que vai dar voz ao projeto político que vocês estão construindo. E aí, essa seria a equipe ideal, né? Uma equipe grande, robusta, com as tarefas bem delineadas, com cada pessoa tocando uma atividade. Mas como a gente sabe que a maioria das campanhas, principalmente as de partidos de esquerda, tem uma estrutura um pouco mais enxuta, né? Um pouco menor. Então, a gente trabalha com a equipe ideal, ou com a equipe real, que seria, basicamente, a coordenação geral, que é algo que não pode faltar. A pessoa que vai fazer esse processo de coordenação geral, ela precisa ser de extrema confiança do candidato ou da candidata. E essa pessoa vai, basicamente, acompanhar todo o processo de construção da candidatura, enquanto a candidata vai cumprir a tarefa de projetar para a sociedade a construção dessa plataforma que foi constituída por essa equipe, por essa militância, enfim, que é a estruturação desse projeto político que está indo às ruas, né? A candidatura, ela é a síntese do que foi estruturado para o processo eleitoral. E o coordenador ou a coordenadora geral dessa campanha vai ser uma espécie de candidata também, uma co-candidata, vamos colocar dessa forma, já que tantas candidaturas coletivas estão surgindo pelo Brasil, mas é como se fosse uma co-candidata, mas ela fica com a parte burocrática da coisa, que é para garantir que esse projeto ele caminhe da forma como foi idealizado, ou pelo menos próximo disso, né? A gente sabe que no mundo real nem sempre a gente consegue executar as coisas da forma como imaginamos. Então, pelo menos o mais próximo possível daquilo que foi idealizado para a campanha. É fundamental que você tenha uma sombra. Pode ser um fotógrafo, um social media, ou uma pessoa que execute as funções. Mas esse acompanhamento, 24 horas de campanha, de pré-campanha, é importante que já se tenha também, né, óbvio, da pessoa que vai dar visibilidade à comunicação dessa candidatura, é fundamental que exista. Então, pode ser um coordenador de comunicação que vai executar diversas tarefas e vai conversar diretamente com o coordenador geral para alinhar qual é a estratégia da pré-campanha, né, até o processo do início da campanha eleitoral, ou você pode ter alguém ali apenas como social media que vai passar esse conteúdo e outras pessoas vão subir. Então, isso depende muito do tamanho da estrutura que existe para a sua campanha. A assessoria jurídica e contábil, ela é indispensável. Ela precisa estar pensada para que, a partir do início do processo eleitoral, você tenha um acompanhamento desses profissionais, porque é imprescindível uma boa prestação de contas e uma boa prestação de esclarecimentos à justiça. Caso haja alguma diligência, caso haja alguma eventualidade, é o corpo jurídico, é essa assessoria jurídica que vai fazer esse trabalho para a candidatura, em contato sempre, novamente, com a coordenação geral da campanha, que é o coração da campanha eleitoral.
mais. Se você não tem uma boa estruturação dessa coordenação, você provavelmente vai ter uma sobrecarga de funções, porque é muito difícil, eu não estou dizendo que é impossível, mas é extremamente difícil, quando uma candidatura assume também esse lugar de coordenar a comunicação, a campanha, seja lá o que for, é muito difícil. A candidatura precisa estar focada em ser a representação deste projeto político. Não dá para que no meio do processo de construção para a eleição a pessoa ainda tenha novas preocupações. O que vai acontecer é uma sobrecarga, chegar na campanha esgotada, e isso não é bom para ninguém, porque também se reflete nos votos, reflete na forma como a candidata está se relacionando com a sociedade, e não tem como a gente esconder o cansaço. Infelizmente, é algo que não tem uma forma de você jogar para debaixo do tapete, ela transparece. Então, se você chega na reta final de campanha, principalmente para as candidaturas proporcionais, né, que basicamente ali nos 15 dias de campanha, quando está sendo definido esse voto, você está cansado, não consegue fazer uma agenda de campanha eficiente, você não tem um trabalho, não tem energia para ir correr atrás dos votos, vai ficar muito difícil para você. Então, o ideal é que as candidaturas elas se preservem durante esse processo, para que a gente possa ter êxito no resultado eleitoral lá na frente. E aí, existem, né, os papéis de cada um, a gente define isso em diálogo. Essas pessoas que vão caminhar com você também fazem parte do conselho político, então elas precisam estar sempre alinhadas com o que vai ser discutido na campanha, no que vocês estão pensando para a sociedade, porque essas pessoas, além de disseminar a ideia, também vão ajudar com propostas, né? Eu acho que hoje seria bom, hoje, por exemplo, seria bom a gente falar sobre o Dia dos Povos Indígenas. Mas como é que a gente vai fazer essa abordagem? A gente faz recorte de gênero, a gente vai falar sobre o meio ambiente, a gente vai falar sobre a preservação dos povos indígenas, sobre a forma como mudou a configuração da sociedade, de como existem indígenas urbanos, como é que a gente vai fazer essa abordagem? Essas pessoas que vão caminhar junto com você são fundamentais para a construção desse tipo de discussão, para a elaboração dessa comunicação, que é o que vai dar o tom da sua pré-campanha e da sua campanha eleitoral. Identificada a equipe que vai trabalhar com você, a gente chega aí no processo do perfil do seu público. Às vezes a gente entra numa campanha eleitoral querendo fazer uma comunicação para todo mundo. Não, eu quero atingir jovens e idosos, eu quero atingir mulheres e homens, eu quero atingir a comunidade LGBT e a comunidade heteronormativa, eu vou comunicar com todo mundo. E nós sabemos que isso é impossível. E aí eu trouxe os 12 arquétipos que são os mais utilizados, que é o inocente, o sábio, o herói, o fora da lei, o explorador, o mago, a pessoa comum, o amante, o bobo, o cuidador, o criador e o governante. Mas a gente vai agora aprofundar um pouquinho sobre o que é cada um desses perfis e como eles se estruturam, como eles podem contribuir na construção de uma identidade de campanha, né? E aí eu vou falar de um por um pouquinho sobre como é que é identificado cada um deles. Talvez isso ajude no processo de elaboração do seu perfil político. O inocente é basicamente aquela pessoa que inspira pureza, simplicidade, aquela pessoa positiva, que tem uma visão bonita sobre si e sobre o mundo. Então, são pessoas que têm um posicionamento que vai de encontro com soluções descomplicadas, para valorizar, por exemplo, todos os tipos de beleza. Acho que uma marca, né, que a gente pode trazer aqui para pensar um pouco nesse arquétipo do inocente é a Dove, por exemplo, que faz aquelas propagandas de contra os padrões, a real beleza é a sua beleza,
a beleza não é definida por formas, né? Então, essas coisas que são simples mudanças e que podem provocar uma, um bem-estar, né, na autoestima, ela é criada, ela é identificada como um arquétipo do inocente, algo puro, algo bonito. E aí, para a comunicação política, isso fica um pouco inocente demais. Acho que a política ela exige da gente também um pouquinho de malícia. E dentro dessa construção do arquétipo do inocente, poderia vir outros arquétipos, e aí eu falei isso na primeira aula, vou trazer aqui novamente, esses arquétipos, eles podem e devem ser construídos não apenas por um, mas por um conjunto desses arquétipos que se complementem. A gente define qual é o arquétipo dominante e os que ficarão em caráter secundário ou terciário ali na construção da nossa comunicação. E aí a gente tem o arquétipo do sábio, que basicamente é aquela pessoa que gosta de compartilhar conhecimento, que é uma grande forma de entender o mundo, de chegar a grandes lugares, deixa lições a cada palestra que dá ou a cada fala que faz. Então, uma coisa que linkaria bem com o arquétipo do sábio é um candidato que vem da educação, do segmento da educação, por exemplo. São pessoas que têm essa valorização do ato de pensar como algo primordial para propagar mesmo a sua mensagem, para construir um mundo melhor, para construir uma nova sociedade. Então, esse sábio caberia muito bem, por exemplo, aí para uma professora ou para alguma companheira que está ligada à educação. Também a gente tem um arquétipo do herói. O herói é um dos arquétipos que é mais utilizado na comunicação política como um arquétipo dominante, né? Aquela pessoa que está pronta para encarar qualquer desafio, que não existe uma sensação de esforço, mas de dedicação, de muito suor envolvido na causa. É aquela pessoa que tem sangue nos olhos, tem coragem, que quer mudar o mundo, que é esforçada, que é corajosa, e que não importa o que esteja acontecendo, ela vai estar lutando para um bem maior, para um bem comum. Então, essas pessoas são vistas dentro desse arquétipo do herói. Para que não pareça algo muito arrogante, normalmente as pessoas trazem aí outros arquétipos em caráter secundário que dão uma suavizada nessa proposta do arquétipo do herói, que acaba se tornando ali um pouco, digamos assim, da mulher de aço, né? Uma super mulher, já que a gente está trazendo para esse recorte de gênero do Elas por Elas. Então, é como colocar a mulher naquela posição de que ela pode fazer mil coisas. Ela é mãe, ela é militante, ela está disposta a lutar para mudar a sociedade. E às vezes isso esconde um pouco do lado humano da pessoa. Então, é muito importante que a gente foque nesse processo de humanização para que a gente não perca de vista nessa construção da comunicação política esse item que é fundamental para uma comunicação, principalmente de esquerda, na política. As pessoas querem se identificar com aquele projeto. Então, o herói é muito utilizado, mas ele sempre vem ali carregado junto com outros arquétipos em caráter secundário, para que seja possível essa imagem do tudo é possível com esforço e a gente vai chegar lá, mas não fantasiando demais e sem perder ali o caráter político daquele espaço que também é de denúncia, né, do Estado, de cobrança dos poderes públicos e de fiscalização também do que é feito para a sociedade e o que você pretende mudar, ou o que está bom e o que você quer melhorar. Mas, enfim, é importante que o herói não seja, né, no nosso caso, a heroína,
não seja uma pessoa que carrega o mundo nas costas e não tem tempo de cuidar de si, cuidar da família, cuidar de coisas básicas, como, por exemplo, o afeto que é destinado para a sua relação familiar, que isso é importantíssimo, e também humaniza a marca, humaniza a figura do candidato e da candidata à máquina. Né? A gente também tem o arquétipo, no quarto lugar aí, que é o fora da lei. Né? Quarto lugar não, mas quarto arquétipo que eu vou trazer aqui para vocês é o fora da lei, que é aquela pessoa que quer revolucionar, que está ao alcance e quer abrir espaço para uma coisa diferente na sociedade, é aquele espírito meio rebelde, né, inquieto, pronto para quebrar, sei lá, todas as barreiras que forem colocadas à frente dele. Acho que um perfil muito bom para o uso desse tipo de arquétipo na comunicação política são de mulheres, por exemplo, que discutem o antiproibicionismo, que discutem o aborto, que discutem o desencarceramento massivo. São essas mulheres que vão utilizar basicamente essa imagem, essa ideia de fora da lei, porque são pessoas que estão rompendo com aquilo que é tradicional na sociedade, né? Bandido tem que estar preso, não, aborto é tirar uma vida, e esses discursos que são mais carregados de valores conservadores e que acabam deixando com que todo um debate importantíssimo sobre saúde, sobre a liberdade de corpos pretos e a vida deles, fiquem de fora do processo de construção. Então, o arquétipo de fora da lei traz um pouco dessa linha, dessa lógica, dessa imagem de romper com esses padrões que acabam amarrando a sociedade de uma forma geral, né? E a gente acaba não conseguindo bater de frente, muitas vezes, no processo eleitoral, porque a sociedade ainda é muito conservadora. Então, é um arquétipo que fica muito bem quando utilizado para figuras que têm essa proposta de romper padrões. Então, o explorador, na exploradora, no nosso caso, é aquele arquétipo, quinto arquétipo que eu estou trazendo aqui, que tem a proposta de se desprender do tédio, né, dessa rotina do dia a dia. O nome, ele já carrega consigo uma explicação, né, aquela vontade de descobrir o mundo, de criar novidades, não se prender, de ter grandes ambições, e eu acredito que não é bem a lógica que a gente traz para a campanha política, né, no Explorador funciona muito mais com pessoas que estão em outra condição, como, por exemplo, pessoas que gostam de viajar, descobrir novos lugares, mostrar a realidade dos territórios por onde passa, seja territórios indígenas, locais que preservam o meio ambiente, enfim. Então, acredito que o explorador, a exploradora, não seja um arquétipo que seja de muito uso na comunicação política. Porém, vai que a gente tem uma candidatura que tem esse perfil, que gosta de conhecer territórios novos, de mostrar a realidade do Brasil, que já rodou em vários lugares, já foi em quilombo, já foi em assentamento do MST, já foi em território indígena, e que vai trazer um pouquinho de cada realidade desses lugares para fazer uma campanha bem bonita, diversa. Talvez o explorador seja um arquétipo que possa vir a ser utilizado na sua campanha, mas isso precisa ser muito bem avaliado entre as pessoas que vão construir sua comunicação. Bom, o arquétipo 6 aí que a gente traz é o mago, que é um arquétipo muito relacionado aí com a transformação da realidade, do senso comum. Ela pode contar com uma proposta mais misteriosa, às vezes uma improvisação, uma ilusão, ou muita magia, né? São pessoas que têm na sua característica coragem, a vontade de inovar, de criar ideias disruptivas, e muitas vezes são ligadas aí à questão
da ancestralidade, né, com essa relação aí com a magia, vamos colocar dessa forma, com aquilo que não é palpável, né, do que não é material, que não é concreto. E a gente tem essa ligação, por exemplo, das mulheres campesinas, das quilombolas, das indígenas, das ribeirinhas, essa conexão com o meio ambiente, da preservação e de como isso se constitui na construção da sua ancestralidade, né? De, por exemplo, mulheres campesinas, a sua relação com a terra, que é passada de geração em geração, e as mulheres têm um respeito, entendem que elas são parte daquilo, mesmo que não seja algo possível de se ver ou tocar, essas pessoas elas conseguem fazer a transmissão desses sentimentos através de muito misticismo que está envolvido ali, e tudo isso pode ser construído dentro desse arquétipo do mago. Então, é muito legal, né? Dificilmente é utilizado como um arquétipo prioritário, mas é muito legal que ele esteja inserido em comunicações de campanhas que tragam essa proposta, né, de pessoas que fazem coisas que são fora da caixinha, né, dessa ideia cristã conservadora ou de uma metodologia ocidental e que não leva em consideração os saberes ancestrais, enfim, é um arquétipo que pode ser muito bem utilizado na comunicação política de mulheres dentro dessas realidades, né, mulheres do campo, das florestas e das águas, que eu acredito que funciona muito bem como secundário ou caráter prioritário mesmo da construção dos arquétipos. A gente tem a pessoa comum como sétimo arquétipo aqui para a gente tratar, que basicamente é aquela pessoa que se insere de forma efetiva na sociedade, né? Tem uma afinidade com a rotina, não se importa muito em ser ali um entre vários, é aquele cara comunzão, aquela mulher comum, que não tem grandes fórmulas mágicas e, de certa forma, conseguem trazer esse desejo de pertencimento, né, de identificação com as pessoas. O nosso presidente utiliza muito isso, Lula, e infelizmente o presidente nominável anterior também utilizou muito isso, de criar uma identificação com o povo, de se mostrar como alguém comum, alguém banal. Ah, as pessoas, eu sou assim, como você, né? E eu tô aqui para andar com você de moto, eu tô aqui para fazer atividades com MST, no caso do Lula, eu estou aqui para construir com vocês um novo momento do Brasil, vamos fazer um arte. Enfim, essa pessoa que está ali no dia a dia da sociedade, que constrói com o povo, que cria essa identificação, facilmente pode se encaixar nesse arquétipo da pessoa comum, né? Honestamente, como comunicadora, não sou a maior fã, acho que só utilizaria realmente se a pessoa tiver uma base consolidada já de comunicação política e de presença, tanto digital quanto física, nos territórios e que tenha uma base consolidada, porque quando você se coloca como alguém comum, você não se diferencia muito dos outros. E durante o processo eleitoral, isso às vezes é muito procurado, né? Eu quero uma coisa nova, eu quero uma candidatura diferente, eu quero votar numa jovem, eu quero votar numa mulher LGBT, eu quero votar numa indígena, eu quero votar numa negra. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar do mais do mesmo, né, do comunzão, de coisas práticas ali, de coisas que, a gente pode fazer coisas factíveis, acessíveis, vamos fazer o básico. Às vezes as pessoas não se encantam muito. Então, esse arquétipo, não, comumente ele é utilizado em conjunto com outros, né? Como eu falei, a gente pode utilizar mais de um arquétipo, reforçando aqui. E aí, normalmente ele se encaixa nessa lógica, assim, eu vou humanizar a marca, eu vou humanizar a minha imagem, eu falo marca aqui, mas isso é
vício de publicitário, tá? Que a gente trata as pessoas assim, como se fossem marcas. A gente olha para alguém e faz, olha só, a Benedita da Silva. A Benedita da Silva é uma marca, é um ícone. Eu conseguiria imaginar 200 mil coisas para fazer uma comunicação da Benedita, por exemplo. Então, quando a gente vai pensar nas pessoas, infelizmente, publicitário tem esse vício horroroso. A gente coloca elas nesse lugar aí da marca, do tradicional. Mas leia-se as candidaturas. Na nosso oitavo arquétipo, a gente tem o amante, né? Que, por mais que o nome faça essa referência a um sentimento romântico, o ponto principal desse arquétipo não é necessariamente o amor, é mais a personalização, né? Aquela sensação que fica, que você se entrega tanto ao seu eleitorado que chega a despertar um certo prazer, né? Tem um toque ali de sensualidade, ousadia, e cria-se uma intimidade entre o locutor e a pessoa que escuta. Então, a ideia desse arquétipo é a criação de propagandas, de peças que basicamente são capazes de conversar diretamente com a pessoa que está ouvindo, né? E aí, como se fossem feitas assim, direcionadas para você. Acho que a gente brinca muito com isso em memes também, né? Quando bota o Lula assim, de Brad Pitt, que viralizou recentemente, ele com aquele óculos bonito, tentando se esconder dos fãs, ou quando a gente coloca, por exemplo, a Glaze Hoffman como uma pessoa, de certa forma, uma mulher firme, mas que tem uma certa sensualidade ali, ela é bonita, ela tem outros atributos que não ficam restritos apenas à parte política, e acredito que o Boulos tentou fazer um pouco isso ali em 2018 também, quando ele fazia aquelas olhadinhas de lado. Inclusive, eu acredito que a comunicação ali do Boulos e ele bebeu muito da fonte da campanha do Lula, né, das campanhas do nosso presidente, porque isso é algo que a gente vê bastante, principalmente para o público mais jovem, que é para quem funciona melhor esse tipo de comunicação, né? Se você for falar com uma senhorinha lá do campo e você for tentar sensualizar ela, não é bem o que ela está buscando, não. Mas isso funciona divinamente com a juventude, gera meme, é muito bacana e pode ser bastante utilizado. Acho que outra candidatura também, para exemplo disso, foi o Molon, no Rio de Janeiro, na última eleição, que as pessoas fizeram diversos memes sobre ele ser sexy. E isso, por mais que seja divertido e tal, precisa ser usado com muito cuidado, porque pode descaracterizar completamente a seriedade da sua campanha. Então, é muito importante que seja feita essa avaliação do será que isso daqui é ou não pertinente para a construção da minha comunicação de campanha. Então, isso precisa ser avaliado durante o processo do planejamento, que é a primeira coisa que vocês precisam fazer para começar uma campanha eleitoral, e ver quais são os arquétipos que serão utilizados aí durante o processo de construção da sua comunicação. A gente tem o bobo aqui como nosso nono arquétipo, que é conhecido meio como o bobo da corte. As pessoas podem falar assim, que é uma ideia mais fazer graça ali, é uma comunicação mais despreocupada, engraçada, uma coisa mais acessível. O resultado é muito direcionado para isso, né, para a lógica do humor, um conteúdo gerar identificação por parte dos leitores, e funciona bem com meme, mas também precisa ser observado com muita cautela para que não ridicularize a comunicação da campanha. O décimo arquétipo que a gente pode utilizar para construir essa comunicação de campanha é o do cuidador, que é outro arquétipo muito utilizado durante o processo eleitoral, né? Então, o cuidador, ele basicamente demonstra esse carinho, essa afetividade nos posicionamentos da comunicação, né? É uma ideia de não medir esforços para que aquilo que precisa ser feito, seja realizado. É muito comum a gente ver
o do arquétipo do cuidador sendo utilizado em ONGs, por exemplo, né? Aquelas pessoas que vão até o território para cuidar das outras pessoas, porque o foco do cuidador é sempre o outro. É tudo feito de forma muito humanizada. A ideia é ajudar as pessoas. Então, o cuidador ele se coloca como aquela pessoa que está ali para acolher, para dar carinho, para ter um processo de afetividade mesmo no posicionamento da comunicação. E isso funciona muito bem para a comunicação política, porque as pessoas hoje, né, em qualquer lugar do mundo, querem ser cuidadas, querem receber o mínimo de afeto, e isso é muito bom para a comunicação política, de quem quer gerar essa identificação, essa sensibilização no eleitorado. Então, é muito bom, assim, o uso do cuidador como um arquétipo prioritário em várias comunicações de campanha política, principalmente as campanhas voltadas para a esquerda, porque são as campanhas que têm esse olhar direcionado para o social, para o cuidado, para o acolhimento. E aí, chegando aqui no nosso 11º arquétipo, a gente tem o arquétipo do criador, que é um arquétipo engenhoso, cheio de criatividade, que tem esse foco na construção de projetos novos, interessantes, tem aquela marca mais de criatividade mesmo, né? Que elimina barreiras, que pode construir tudo. Tem uma dificuldade para ser feito, o que a gente pode criar de interessante para que isso seja resolvido, né? Você cria produtos inovadores ou políticas públicas que sejam diferenciadas, para que as pessoas sintam no dia a dia a alteração do mundo, do que tem ao redor, da sociedade como um todo. Então, a gente utiliza também o arquétipo do criador bastante nessa proposta de comunicação política, porque ele vem com essa perspectiva de potencializar, né, de fazer o espectador, o eleitorado, pensar em uma revolução, basicamente. Você está pensando naquilo que pode mudar completamente a história de um problema que está apresentado. Um exemplo disso, vamos lá, Paulista Aberta no domingo, né, que foi feita ali. Várias pessoas tinham dificuldade, lugares abertos em São Paulo para poder ter um dia de lazer com a família, andar de bicicleta, enfim. E aí a gestão Haddad vai lá e coloca uma solução simples, mas muito inovadora no Brasil, não inovadora no mundo, porque em outros países já utilizavam desse tipo de mecanismos, mas você coloca na principal cidade da América Latina uma iniciativa como essa de deixar um espaço gigantesco, que é a Paulista, destinada apenas para o lazer das famílias, sejam elas de qual origem elas forem. Então, você consegue criar uma inserção social, além de disponibilizar aparelhos de entretenimento e lazer ali para as famílias paulistanas. Então, isso foi uma ideia inovadora, foi a lógica de uma criação de uma gestão do PT, e eu trago aqui para vocês também como um exemplo de comunicação política que funcionou muito bem, principalmente para fora da bolha paulistana. E aí, por último, a gente tem o arquétipo do governante, que é basicamente o posicionamento de um líder nato, né? Aquela pessoa que é confortável em meio a grandes multidões. Lula também utiliza esse arquétipo. Para você ver, eu trago aqui alguns exemplos de arquétipos e falo um pouco da comunicação do presidente, para que vocês vejam que ele não que ali não é utilizado apenas um arquétipo, você não precisa ficar presa a isso. Algumas comunicações vão exigir um arquétipo mais sério e outras vão exigir que você tenha uma comunicação mais leve, mais didática, mais dinâmica. Então, você consegue fazer uma mescla de vários desses arquétipos que eu venho trazendo aqui na aula. Olá, mulheres. Eu sou a Nádia Garcia, jornalista, especialista em marketing política eleitoral e também, nesse momento, secretária nacional da Juventude do PT.
Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre conteúdo político de interesse público. O que é o conteúdo político de interesse público? É o conteúdo que você sobe nas suas redes, que você faz parte do seu discurso e que é de interesse público, que é de interesse de todas as mulheres, de toda a nossa sociedade. A gente vive um momento político e social onde vários assuntos são de interesse público. Mas como é que a gente transforma esses assuntos em conteúdos para suas redes, e principalmente conteúdos políticos que você pode usar dentro da sua gama, né, de artifícios e artefatos que contribuem na sua campanha, na sua pré-campanha, na sua construção política. A gente pode pegar inúmeros temas como exemplo, mas acho que podemos começar falando sobre o pacote de leis que nosso presidente Lula aprovou para as mulheres no dia 8 de março. Esse pacote, ele é com certeza de interesse público. Todas as mulheres do nosso país são diretamente afetadas por esse pacote que o presidente Lula aprovou junto com a nossa ministra de Mulheres, e elas querem saber um pouco mais, e querem saber a partir de vocês, a partir das suas redes, a partir do seu discurso. A gente pode pegar esse conteúdo de interesse público e transformá-lo em mais uma ferramenta de aproximação com as mulheres, com essas eleitoras, com essas companheiras que estão aí nas suas cidades, nos seus estados. Nós podemos pegar esse pacote, dividi-lo e poder tratar de cada uma das leis que foram aprovadas dentro desse pacote. Nós podemos pegar uma que compete mais a área que você atua. Nós podemos pegar uma que está mais em alta na sua cidade, no seu estado ou no país. Mas tratar disso com um teor político também social. Transformar esse tema que está sendo muito falado e que é de interesse público em conteúdo para vocês. Ele pode virar um Reels, ele pode virar um carrossel de cards, ele pode virar um story que consiga chegar a mais e mais mulheres. Mas como é que a gente consegue também definir o que é esse conteúdo político de interesse público? Como é que a gente vai fazer essa seleção do que é que pode ou que não pode, de fato, virar este conteúdo? A gente tem que saber, prioritariamente, o que é que a nossa sociedade, em especial as nossas mulheres, querem saber. O que é que essas mulheres querem que chegue até elas a partir de você? Nós, enquanto mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, companheiras e militantes, sabemos que existem algumas pautas que são prioritariamente de interesse do nosso público. São as pautas que tratam da vida das mulheres, do direito das mulheres trabalhadoras, que tratam principalmente do nosso futuro, do futuro das nossas crianças. São pautas que estão ali dialogando diretamente com o dia a dia das mulheres trabalhadoras de todo o país. Essas pautas surgem de diversas formas. Nós temos que saber como separar elas para chegar até o nosso público. Principalmente porque existem dois tipos de pautas de interesse: o que é de interesse público e o que é de interesse do público. Tem que ser avaliadas as duas coisas. O que é de interesse público é o que tem a ver com toda a sociedade. O que é de interesse do público é o que o seu público prioritariamente está interessado. Então, eu sou uma jovem mulher negra, LGBT, do interior do estado de Goiás. Durante os últimos anos, o estado de Goiás tem tido números muito altos de violência contra as mulheres e feminicídios. Automaticamente, voltando ao exemplo do pacote das leis, as leis que o presidente Lula aprovou dentro desse pacote, né, que tem dizer a segurança das mulheres, que vem dizer sobre a vida das mulheres, sobre o combate ao feminicídio e às violências, são de interesse direto do meu público no estado de Goiás. Ele vem de interesse direto ao meu público dessas jovens mulheres que são as mais assassinadas. Então, eu sei qual parte desse pacote posso tornar um conteúdo político que vai atingir melhor o meu público. Como que a gente pode fazer isso? No meu caso, com as jovens, possivelmente com reels, que chegam a mais mulheres jovens, esses videozinhos rápidos do Instagram. Mas em muitas cidades, possivelmente seja mais fácil chegar até o público uma postagem no seu Facebook, uma postagem no seu WhatsApp, um card com várias informações e que traga um bom texto. Isso depende do seu público, mas é preciso conseguir analisar essas diferenças, entender o que seu público quer e conseguir tratar desse interesse do seu público como conteúdo político. Ah, mas essa questão do pacote é um conteúdo já político há muito tempo. Isso daí é bem
clichê de se tratar, mas podemos tratar o conteúdo político de interesse público em outras áreas, por exemplo. Durante o Carnaval, houve uma grande discussão, não só sobre a questão do não é não, dos beijos forçados, dos blocos, que tinham muitos casos de assédio, mas também sobre o próprio desfile, uma vasta discussão sobre o corpo das mulheres, a hipersexualização daquelas mulheres que estavam nas avenidas desfilando, o papel da mulher dentro do carnaval, enfim, haviam vários debates. Isso também pode ser construído e colocado dentro de um conteúdo político e de interesse do seu público, interesse público, que era o assunto mais debatido naquele momento. E nós, enquanto mulheres feministas, temos, devemos e podemos fazer o debate em cima da valorização e do direito das mulheres ao seu próprio corpo, à sua própria imagem. Isso vale para todas as nossas companheiras, para todo mundo que quer dedicar a sua rede social, o seu conteúdo online a fazer esse debate político. Isso também pode ser pautado de diversas formas. Obviamente, a gente tem que saber se esse é o assunto de interesse do seu público. Essas campanhas, pré-campanhas, essas construções políticas até o próximo ano, elas virão carregadas de diversos temas. Agora nós voltamos à presidência com o companheiro Lula, temos nossas ministras, temos companheiras em todos os espaços, inclusive como governadora, no caso da nossa querida companheira Fátima. A vida das mulheres na política também vai ser um tema de interesse público. Mais uma vez, a gente tem alguns partidos já sendo denunciados por não terem correspondido às cotas de participação das mulheres durante as eleições, os 30%, tantos outros debates sobre o papel das mulheres dentro das campanhas e dentro dos partidos, isso também é de interesse público. Isso também pode ser uma das pautas que você debate e transforma em conteúdo político para suas redes. Sabendo que hoje as redes, elas têm uma certa regra sobre os conteúdos políticos, né? Sabendo que a gente pode tratar de assuntos muito severos, assuntos importantes e densos, mas que a gente tem um limite aí do que é o tempo, nós temos um limite de quantos cards a gente deve usar, a gente tem um limite que fala também de quantos caracteres a gente tiver no Twitter, ou quanto essas pessoas hoje, a população, se dedica a ler um texto nas redes sociais, quanto tempo eles gastam para ver um vídeo, tudo isso tem que ser analisado. Hoje, o imediatismo corre cada vez mais rápido, né? A gente tem vídeos de 15 segundos, vídeos que chegam a inúmeras visualizações, um vídeo com 1 minuto talvez não chegue, mas como tratar desse tema tão denso em 15 segundos? Ele pode ser, inclusive, um chamamento para uma conversa no Zoom, ele pode ser um chamamento para uma reunião, uma plenária, desde que se trate desse assunto. Nádia, é tão importante assim que a gente trate desses assuntos de interesse público, com certeza. Os assuntos de interesse público são os assuntos que estão na boca do povo, são os assuntos que estão passando na TV, são os assuntos que são imediatos e de agora. São pautas prioritárias naquele momento na sociedade. Nosso papel, enquanto militantes, enquanto seres políticos, enquanto mulheres que ocupam a política, é tratar desses assuntos. É fazer com que a sua opinião, que a sua voz seja a voz que essas pessoas, que essas mulheres procuram na hora de entender o que é que está acontecendo, na hora de entender por que é que se debate tanto o arcabouço fiscal, o que é o arcabouço fiscal, na hora dessas mulheres entenderem o que é que está acontecendo na economia, por que que a gente tem que defender o nosso ministro Haddad dos ataques do mercado, na hora da gente entender qual a importância da gente ter ministros negros nesse momento em Portugal com o presidente Lula, tudo isso tem que ser dito, tem que ser discutido, tem que ser falado por nós. Nós que estamos construindo esse partido, esse governo, e queremos representar tantas mulheres e famílias no próximo período. Então, sim, é muito importante que a gente trate, dentro das nossas redes, dentro dos nossos espaços, os assuntos de interesse público. Esses que são os assuntos que precisam ser tratados com responsabilidade e que as pessoas querem saber de você, elas querem saber qual é a sua opinião. E a opinião das mulheres é, sim, muito importante. Nossa opinião, nossa construção política, a vivência de cada uma de nós diz muito sobre como a sociedade brasileira de fato é. Eu costumo dizer, se você quer conhecer de fato quais são os grandes feitos das políticas públicas dos governos dos nossos presidentes Lula e Dilma, pergunte a uma mulher negra da periferia, pergunte a uma mãe periférica, porque é ela, essas mulheres que sabem realmente o poder da política pública. Então, a nossa opinião é muito importante, nossa opinião é muito qualificada, cada uma de nós, mulheres que ocupamos esses espaços.
Então, não deixe de falar disso nas suas redes. Não deixe de trazer ao mundo a sua opinião, porque ela é, sim, muito importante. A política foi, por muito tempo, um espaço que diziam que não nos contempla, que não foi feito para nós. Mas isso é uma mentira. A política foi feita para que pessoas que conseguem representar outras pessoas ocupem esse espaço. Se nós, mulheres, podemos e faremos isso, com certeza, principalmente as mulheres do PT. E para isso a gente tem que tratar do que é de interesse do nosso público, do que é de interesse das pessoas que nos procuram, que nos orientam, das pessoas que nos escutam. Esse conteúdo político de interesse público, ele pode ser construído de várias formas, ele pode falar de vários assuntos, tem que se avaliar muito por que você quer falar sobre isso, como você quer falar sobre isso, e até que ponto aquele conteúdo é de interesse do seu público, mas não tenha medo, a gente pode, deve e precisa falar sobre esses assuntos. Precisamos mostrar ao mundo o nosso interesse também, o interesse do nosso público por aqueles assuntos. No mais, esse conteúdo político de interesse público, ele deve ser construído, como eu disse, com muita responsabilidade. Nós, mulheres, temos uma responsabilidade não só com o que é feito agora, mas com o que é feito no futuro também. Então, Nádia, a gente pode falar de assuntos que não competem ao agora, mas que são de interesse da população? Com certeza. Se discute muito sobre o meio ambiente, sobre a situação climática e como é que isso vai demarcar o nosso futuro. Qual é a visão dessas mulheres sobre isso? Qual é a nossa visão feminista, inclusive, sobre um futuro que precisa do meio ambiente para que a gente possa criar nossas crianças, para que a gente possa ter mais saúde, e a saúde da mulher, com certeza, tem tudo a ver com o meio ambiente. Precisamos tratar sobre isso, precisamos falar sobre isso, e é também uma pauta de interesse público, não só agora, mas sobre o futuro. Olá, meu nome é Dani Braga, eu sou jornalista e estrategista na área de marketing político eleitoral. Estou muito feliz com esse convite do projeto Elas por Elas para estar aqui mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Um conhecimento para pré-campanha que vai te ajudar com certeza a conquistar a sua merecida vitória em 2024. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de conteúdo político. Mas para a gente falar um pouco disso, de conteúdo, primeiro a gente precisa compreender a importância do posicionamento na política. E eu brinco com uma coisa que diz o seguinte, gente, não tem nada pior nessa vida do que um político quarta-feira. Você já reparou que ninguém gosta de uma quarta-feira como gosta de uma sexta e nem odeia uma quarta-feira como odeia uma segunda-feira? O quarta-feira é aquela coisa que fica ali no meio, que ninguém nem gosta, nem desgosta muito, que não fede nem cheira, e isso é a pior coisa que pode existir para um político, porque a gente precisa entender que fazer pré-campanha nas redes sociais a gente não vai fazer política nas redes sociais, a gente usa as redes sociais para fazer política, e para isso o teu posicionamento é o mais importante, porque a partir do posicionamento que você vai conseguir agregar em torno de você aquelas pessoas que de fato concordam e pensam como você pensa. São essas pessoas que vão formar a sua comunidade, e o fortalecimento dessa comunidade é o que com certeza vai te levar a uma vitória em 2024. Então, primeiro, antes de sair produzindo conteúdo à torta e à direita, é necessário que você pense o seguinte, quem fala sobre tudo não constrói reputação em absolutamente nada. E isso é um erro muito comum que a gente vê em muitas candidaturas, especialmente aquelas que não podem começar com uma pré-campanha, uma equipe de pré-campanha robusta para ajudar em diversos aspectos da comunicação dessas pré-candidatas e desses pré-candidatos. Então, primeiro, eu diria para você pensar em que tipo de pré-candidatura você se encaixa. Você acredita que você é aquela pré-candidata que vai ter um posicionamento mais temático,
Ou seja, você é mais conhecida na tua trajetória de luta pela defesa da educação, pela defesa da saúde, pela defesa do meio ambiente, da criança e do adolescente, ou você vai ser uma pré-candidata que vai abraçar a bandeira regional. É aquela pessoa que defende mais uma região da cidade e tudo que aquela região da cidade precisa, quase como um síndico, ou você vai optar por ser uma candidata ideológica, né? E carregar algumas bandeiras, enfim, de cunho mais moral. Mas, enfim, após escolher que posicionamento você prefere, aí sim é mais adequado que você passe, então, para a etapa de produção de conteúdo, que é a etapa que nós vamos falar agora. Então, antes da gente falar sobre a bio do seu Instagram, sobre como você vai se portar nas redes sociais, vamos voltar a falar um pouquinho de posicionamento e como que você vai produzir um conteúdo eficiente e que engaja nas suas redes sociais. Como eu falei com você, a pior coisa que existe é um político quarta-feira, aquele que não fede nem cheira, que ninguém liga para o que ele fala. Então, as suas redes sociais precisam ser uma expressão do teu pensamento. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês agora um pouco sobre o que eu acredito que são os pilares para a construção dessa autoridade nas redes sociais, utilizando conteúdo, porque conteúdo é estratégia. Conteúdo é estratégia. Coloque isso bem firme no seu pensamento. Tudo que você coloca nas suas redes sociais, absolutamente tudo vai ajudar a construir a sua reputação. É por isso que você não pode colocar qualquer coisa e absolutamente qualquer postagem significa um ato de comunicação, um ato político que pode te ajudar ou te atrapalhar na construção da reputação que você deseja construir. E para que você consiga fazer um conteúdo que de fato seja assertivo nas suas redes sociais, eu vejo que tem 4 pilares que são os mais importantes. São os pilares da limitação, da autenticidade, da vulnerabilidade e narrativa. Mas muita gente diz assim, como limitação? Por que limitação? Gente, porque não tem como você falar sobre absolutamente tudo. Então, quando você for postar nas suas redes sociais, antes disso, defina quais são as suas editorias de conteúdo com base nos públicos que você deseja falar e com base também nos temas que você deseja discutir. Então, veja bem, se você é uma candidata temática que defende a educação, qual vai ser a limitação criativa que você pode colocar para atingir os seus públicos? Bem, a primeira coisa que você deve pensar é que você não pode usar o mesmo conteúdo para falar com todo mundo. Então, você precisa definir. Dentro da educação, nós temos os professores, os profissionais da educação, os alunos, os assistentes técnicos nas escolas. Nós temos uma gama de profissionais e uma gama de grupos sociais que estão envolvidos dentro desse contexto. E você precisa produzir conteúdos específicos para cada um deles. O conteúdo sobre o que o professor deseja, que às vezes pode ter relação com a melhoria das condições de trabalho, com o plano de cargos e carreiras e salários, bem com o conforto no local de trabalho, não tem necessariamente a ver com o que o aluno deseja. Os alunos, por exemplo, podem desejar melhores condições físicas para a escola, podem desejar ter outros tipos de matérias que não só aquelas que são fixas na grade curricular. Então, isso exige um outro tipo de diálogo. Os pais, por exemplo, podem querer saber mais em relação à segurança, em relação a como que o currículo dos seus filhos está avançando, em relação às possibilidades do seu filho ter uma boa educação, como, por exemplo, entrar na faculdade. Então, veja, os públicos têm necessidades específicas e você precisa se comunicar especificamente
com cada público. Então, você falar sobre educação de forma genérica é algo que te torna quarta-feira. Então, é necessário que você faça conteúdos diferentes para públicos diferentes. De outra forma, você pode perder a liga com esses públicos diversos e não conseguir criar uma comunidade forte, que é a base do que vai te fazer conquistar mais votos e a vitória que você tanto quer em 2024. Então, é por isso que é muito importante que a gente se limite. Por que é importante se limitar? Porque você não vai conseguir fazer conteúdo sobre tudo. Até mesmo hoje, quem está no mandato e tenta uma reeleição não tem uma equipe grande para produzir diversos conteúdos. Então, como a realidade de muitas pessoas, até mesmo aquelas que estão em mandato, é a de ter uma equipe, apenas uma pessoa para fazer diversos aspectos relacionados à comunicação, a realidade da maioria das pré-candidaturas, especialmente das femininas, é de que não vai existir uma grande equipe agora. Então, mesmo que você não tenha uma equipe formada, é importante iniciar o treinamento daqueles voluntários e pensar na limitação criativa como forma de você construir a sua reputação. Você não tem como construir reputação em diversos temas ao mesmo tempo se você não tem condições de produzir muitos conteúdos, porque muitos conteúdos exigem muita equipe e exige muita verba. Existe uma verba compatível que não é o normal, né, da maioria das candidaturas, especialmente nas femininas do nosso país. E hoje você precisa estar na sua rede social, porque hoje o paradigma é muito diferente do que a gente viveu no passado. É posto, logo existo. O que você posta é que vai dizer necessariamente para as pessoas quem você é. As redes sociais, elas ajudam a maximizar a tua capacidade de construir reputação. A tua reputação vai estar diretamente ligada àquilo que você coloca nas suas redes sociais. Por isso, é preciso que você seja sem vergonha de gravar stories, sem vergonha de gravar vídeo, sem vergonha de fazer foto, sem vergonha de fazer selfie, sem vergonha de postar nas suas redes sociais. Isso faz parte da sua vitória. Postar nas redes sociais é uma ação política das mais importantes que existem e que você jamais pode delegar. Não adianta você querer delegar a comunicação como se delega outras coisas da sua pré-campanha, como a organização de um evento, por exemplo. A comunicação, para que ela traga engajamento, para que ela traga crescimento para as redes sociais, para que ela aumente os seus canais, ela precisa que você esteja presente. Por quê? Não só porque a humanização vai te ajudar a crescer mais rápido, mas porque o eleitor precisa entender que você está presente naquele canal, que o seu Instagram, que o seu Facebook, que as suas redes sociais são um canal onde eles podem falar de maneira direta com você. É por isso que é importante. Nenhum eleitor quer falar com um assessor seu. Eles não ligam para isso. É por isso que não dá para você usar aquelas velhas fórmulas de antigamente, onde, lembra que faziam aquele santinho virtual, dizendo que... Tem muita gente que ainda faz, né, aquele santinho virtual, dizendo que vai ser pré-candidato, e tem muita gente que começa a espalhar isso muito cedo, e mesmo assim não tem uma vitória nas eleições. Por quê? Porque o eleitor não quer saber disso. O eleitor não está nem aí para o seu santinho virtual. As pessoas se conectam com pessoas. O teu eleitor quer se conectar com o que você pensa e com quem você é.
Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.